Fala pessoal, boa noite. Esse aqui é o Botafogo Literário e hoje a gente vai falar sobre três temas: Martim Anselmi, Lucas Vidalba e ainda sobre Marlon Freitas. Marlon Freitas que ainda não está certo com o Palmeiras. Há uma cláusula ali que gerou algum imbróglio e vamos falar disso agora. Quando o Marlon senta para conversar com o John Textor sobre sua liberação para o Palmeiras, ele abre mão dos seus 10% no contrato, porque o Botafogo é detentor de 90% do passe do atleta e os outros 10% era dele. Então, para facilitar a liberação por parte do clube carioca, o Marlon abre mão da sua parte de 10% e o Botafogo então o libera para prosseguir a negociação com o Palmeiras. No entanto, após a negociação se desenrolar, o empresário do Marlon Freitas levanta a mão e diz: olha, a gente quer os nossos 10%. Então isso aí gerou uma trava e gerou uma revolta por parte de muitos torcedores botafoguenses também, porque, pô, o cara agora, além de sair do time, né, depois de tudo que a gente conversou ontem, no vídeo anterior, depois de toda a história que ele construiu no Botafogo, ele diz uma coisa para poder negociar e ser liberado, para prosseguir na negociação, e depois o empresário acena dizendo: não, a gente quer os nossos 10%. Então, Marlon Freitas até o momento ainda é jogador do Botafogo. Logicamente, tudo isso não gera mais clima para que ele continue no Alvinegro Carioca, porque após tantos problemas, você imagina ele não conseguir fechar o contrato com o Palmeiras e tentar voltar para o Botafogo, continuar a sua carreira no Clube do Rio. Não tem nem condição, né? Não teria clima, não teria mais possibilidade nenhuma dele prosseguir jogando aqui no Botafogo. Então, Marlon continua como atleta do Botafogo, mas certamente a gente tem que negociar caso ele não feche com o Palmeiras. Isso aí vai se resolver nas próximas horas, nos próximos dias, mas até o momento o Marlon pertence ao Clube do Rio. Falando agora sobre Lucas Vidalba, atacante ponta direita, né, como se dizia lá na minha época de criança, nos anos 90, do Nacional do Uruguai, chega para reforçar o Alvinegro. Eu acompanhei agora há pouco, vi uns vídeos, né, pequeno, um recorte muito pequeno do que ele fez no último ano. Não dá para a gente dizer muitas coisas, mas é um atacante que joga pelo lado direito do campo, destro, e muito veloz, absurdamente veloz. Os lances que eu vi, tem lances que ele tava ali, como se diz no hipismo, a 2 corpos atrás, né? 2 cavalos atrás do lateral esquerdo do outro time, conseguiu chegar na frente, dominar a bola para cruzar. Então é um ponta direita muito rápido, vai chegar ali para brigar pela vaga com os outros atacantes que a gente tem no elenco. Mas uma coisa tem que ressaltar, eu não gostei do que eu vi com relação ao último passe, tá? Ele chega muitas vezes para definir a jogada, chega primeiro, chega com disposição, briga pelas bolas, tem um contra um bom dentro desses 4 minutos, 5 minutos que eu vi de resumo das jogadas dele na última temporada, mas o último passe dele deixou um pouco a desejar. Me pareceu que às vezes ele chega muito veloz na bola e aquela passada já chega meio descoordenada na hora que ele vai cruzar ou dá o último passe na diagonal para o atacante que vem pela esquerda ou pelo centroavante, para o centroavante tentar concluir. Mas é um cara que vem pelo scout do Botafogo e geralmente, tirando algumas ocasiões ou outro, o scout alvinegro acerta. E agora vamos falar sobre o Martin Anselmi, né? Só para concluir sobre o Vidalba, a negociação foi do jeito que eu gosto muito. O cara veio antes do Natal, fez os exames médicos na surdina, muito, né, na encolha, como a gente brinca aqui no Rio de Janeiro, sem fazer alarde, foi aprovado e agora está sendo contratado e chegando no Botafogo para reforçar o elenco alvinegro, sem muito estardalhaço, sem uba-oba, chegou, Botafogo negociou, fez os exames e ele está pronto para chegar no alvinegro definitivamente para a próxima temporada. Agora a gente vai falar sobre o Martin Anselmi. O nosso técnico finalmente chega, começa a trabalhar e chega com o pé na porta, o que me faz ficar otimista porque é um momento que a gente precisa muito que essa liderança de elenco, liderança dentro de campo e liderança de planejamento se imponha, já que a nossa liderança futebolística, digamos assim, acabou de deixar o clube. Então ele sentou com a diretoria, viu os posicionamentos, viu as negociações
e algumas delas ele até interrompeu. Ou seja, atletas que estavam para sair, que estavam sendo negociados no mercado, tiveram as suas negociações interrompidas, e outros atletas que o Botafogo já vinha mapeando ao longo dos anos tiveram o ok do novo técnico alvinegro Martin Anselmi para que as negociações fossem prosseguidas, né? Até o momento, como apurou o canal do Perdão, pessoal, vou pegar meu copo do Botafogo aqui. Até o momento, como apurou o canal do Anderson Mota, não tem nenhum dedo do novo técnico do Botafogo em indicações para contratações. Mas tem sim aprovação, né? Ele aprova que o Barbosa, por exemplo, fique, que o Telles fique, né? E esses dois jogadores também, segundo o que a gente sabe até o momento, querem ficar no Botafogo, ao contrário do que aconteceu com o Marlon Freitas. É muito importante que o Botafogo consiga manter, não mais a espinha dorsal, né? Porque sem o Marlon ali no meio, essa espinha já está desfeita, mas manter no elenco jogadores vencedores naquele time de 2024 para manter a pegada, para manter a liderança, para manter uma postura de clube campeão. O Anselmo já tinha acenado que não queria a liberação do Vitinho, dizendo que o Vitinho é um atleta primordial, seria essencial no esquema de jogo dele, e vem agora apontando e participando do planejamento, e isso é muito bom que a gente tenha desde o início da pré-temporada o técnico participando do planejamento. Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, né? Espero que ele tenha essa imposição, que tenha essa liderança, que tenha voz ativa dentro do clube, do futebol do Botafogo, e que ele possa, já desde o início do seu trabalho, colocar em prática as suas táticas, o seu estilo de jogo, que promete ser bem diferente do que a gente vinha vendo no Botafogo até aqui. Segundo a gente pode visualizar, ele vem trabalhando no 3-4-3, realizou dois trabalhos muito bons antes de chegar até o Porto. No Porto ele não teve tanta oportunidade assim de desenvolver o seu trabalho e não teve êxito, mas a carreira de técnico de futebol é assim, é uma montanha-russa, né? Uma hora o cara tá lá no alto, outra hora tá mais embaixo, mas chegando no Botafogo, ainda em dezembro, podendo participar do planejamento, espero que tudo dê certo para que a gente já comece essa caminhada em janeiro. Inclusive, foi liberado hoje pela Federação do Rio a tabela do Campeonato Carioca e também a tabela inicial do Campeonato Brasileiro pela CBF. A gente pode analisar isso aí para um próximo vídeo. Então é isso, Vidalba chegando, Anselmo trabalhando e Marlon ainda pertencendo ao Botafogo porque pediu seus 10% que inicialmente não queria para poder negociar. A gente segue aí falando de um videozinho por dia. Esse aqui foi o Botafogo Literário, eu sou o Daniel Góes, jornalista. Deixa aquele like, compartilha e segue o canal aí para poder ajudar a crescer. Um abraço, até a próxima, valeu!